Olá, meus queridos do 7º ano, vocês estão bem? Eu espero encontrar vocês, que hoje eu esteja encontrando vocês bem aí no lar de vocês, tá bom? Bem, hoje nós vamos para nossa aula número 2. Vamos continuar falando sobre o Nordeste açucareiro, que começamos semana passada. Falamos sobre todo o conceito, mostrei para vocês como é que funciona o engenho. Então, todo o Brasil estava naquele contexto de plantação de açúcar, certo? Plantação de açúcar, não, tá, gente? Plantação da cana-de-açúcar, porque plantava-se a cana-de-açúcar para acabar chegando até o açúcar. Bem, mas hoje nós vamos entender o contexto político que o Brasil estava inserido nesse momento, tá? Para a gente entender algumas invasões que aconteceram no Brasil. Bem, o Brasil era colônia de Portugal, certo? Então, tudo que acontecia aqui tinha que ter aprovação de Portugal. Bem, em Portugal, o rei morreu. Tá aqui na página 120. O rei Dom Sebastião morreu durante uma batalha no Marrocos. E Dom Sebastião não deixou herdeiros direto. Então, quem iria assumir o trono português? Felipe II, soberano da Espanha, tio de Dom Sebastião, ele aproveitou a oportunidade. Ele era tio, Dom Sebastião não tinha herdeiros. Lembra que quando eu tenho uma coroa, eu dependo de ter herdeiros para que continue. E aí vocês sempre perguntam, professora, e quando não tem o herdeiro? Aí eles vão procurando resolver com os familiares mais próximos. Nesse caso aqui, o tio dele assume o trono português. Só que esse tio, Felipe II, era rei da Espanha. Entenderam? Filipe II já era rei da Espanha e assume o trono de Portugal. E aí ele faz uma união, Espanha e Portugal. O nome dessa união é União Ibérica. Filipe II da Espanha passa a ser rei da Espanha e de Portugal. Então, toda vez que vocês virem falando União Ibérica, é a união entre Espanha e Portugal. Bom, hoje tudo bem, tudo ótimo, eu tenho 2 países reinando. Agora o Brasil não é mais só colônia de Portugal, né? Porque tem Espanha, Portugal, todo mundo tem interesse no Brasil, todo mundo, beleza. Só que aqui no Brasil já vinha acontecendo um problema com os holandeses. Os holandeses queriam de qualquer maneira se aproveitar da situação. E nesse período do açúcar, basicamente, os holandeses vão ser muito chatos. Chatos como assim? Porque eles vão se envolver, eles vão querer tomar conta dos engenhos, eles vão financiar engenhos. Então os holandeses vão ser uma pedra no sapato de Filipe II. Uma pedra no sapato da União Ibérica. Tá? Então, eles vão fazer, os holandeses, primeiro, vão tentar tomar conta de Salvador, vão ser expulsos. E depois em Pernambuco. Só que em Pernambuco, eles conseguem ficar no poder bastante tempo. Bastante tempo no poder. E eles colocam características holandesas, poxa,
por todo Pernambuco. Quem já teve a oportunidade de visitar Pernambuco sabe o que eu estou falando. Você vê característica holandesa pela cidade. Os holandeses, assim, tomaram conta durante um grande período e tem muita influência em muitos descendentes de holandeses em Pernambuco, tá? Eu vou colocar com imagens aí para vocês agora esse detalhe das insurreições pernambucanas, de Maurício de Nassau, que vocês vão saber agora aí da explicação quem é, tá bom? Nós vamos começar falando sobre a invasão da Bahia, que está na página 120, holandeses em Salvador. Então, olha só, eu fiz aqui um resumo do que está aqui no livro, tá? A Bahia foi escolhida em primeiro lugar para ser invadida porque era sede do governo do Estado do Brasil, pela sua posição geográfica e estratégia e por ser um dos maiores produtores de açúcar do Brasil. Então, por isso, a Bahia era a sede do governo, a Bahia, para chegar ao Brasil, era o melhor local. Então, por isso, a intenção foi invadir primeiro a Bahia. Aí os holandeses prenderam o governador e seu palácio e enviaram-no para a Holanda. O domínio holandês na Bahia durou pouco. Os holandeses conquistaram apenas... Aqui no livro, tá dizendo que os comerciantes holandeses não queriam perder os lucros desse comércio e em 1624, mais de 3.000 soldados holandeses, organizados pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ocuparam a cidade de Salvador, né? Para finalizar, aqui na página 120 está dizendo que no ano de 1625, o exército holandês foi expulso por forças luso-espanholas. Lembra que era Portugal e Espanha? Então, os holandeses colocaram soldados, mas durou um ano. E as forças luso-espanholas colocaram eles para correr. Bom, em 1625 chegou ao Brasil uma esquadra formada por navios portugueses e espanhóis. E com o auxílio dessa esquadra, os brasileiros expulsaram os holandeses. Show! Depois de se recuperarem dos prejuízos sofridos com a derrota na Bahia, os holandeses invadiram em 1630, 5 anos depois, Pernambuco, maior centro produtor de açúcar no Brasil. Conquistaram Olinda e pouco depois Recife. Se você for a Recife ou Olinda, em Pernambuco, você vai ver, se você botar imagens, você vai ver muitas características holandesas. Muitas. Cultura holandesa, por todo o canto. Tá? A invasão, os holandeses em Pernambuco, está na página 121, tá? O governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, retirou sua gente da cidade e foi para o interior. De lá organizou as guerrilhas e fundou o maior centro de resistência aos holandeses, o Arraial do Bom Jesus. Bem, aí o que o livro vem ressaltando? A chegada de Maurício de Nassau. Em Porto Calvo, Alagoas, Matias de Albuquerque venceu alguns holandeses e prendeu Calabar, que foi condenado à morte. Para os dois lados era importante fazer a paz. Aos senhores interessava a paz, desde que os holandeses respeitassem suas propriedades e fizessem novos empréstimos para evitar as falências dos engenhos. Os donos da Companhia das Índias Ocidentais enviaram ao Brasil o conde João Maurício de Nassau para estabelecer a paz e governar o Nordeste açucareiro. Conde João Maurício de Nassau.
Com a chegada de Nassau ao Brasil em 1637, os holandeses completaram a sua conquista, dominaram o Nordeste açucareiro, do Sergipe ao Maranhão, e fizeram novos empréstimos aos senhores de engenho. Nassau facilitou a venda a crédito de engenhos abandonados na produção de açúcar, convidou os senhores de engenho para ocupar cargos públicos, fez construir pontes, palácios, observatório astronômico, jardim botânico e zoológico. Tem até uma ponte com o nome dele. Mas, ele vinha com o apoio holandês. Então, aconteceu a insurreição pernambucana, que está na página 122. O movimento que expulsou os holandeses do Brasil é conhecido como Insurreição Pernambucana. Nassau foi embora do Brasil em razão de problemas com a Companhia das Índias. Começaram a aparecer altos impostos, fazendo com que os senhores de engenho liderassem um movimento que começou em Pernambuco, ficando Recife com os holandeses. Após 2 batalhas dos Guararapes vencidas pelos insurretos, os holandeses o açúcar entrou em crise, senhores de engenho endividaram-se com os comerciantes do Recife e o conflito entre eles foi chamado de Guerra dos Mascates. Também com a saída dos holandeses, o Brasil dedicou para a descoberta do ouro. Agora eu estou aqui com vocês no livro, página 123. Todo mundo comigo? Então vamos lá? Bem, aí eu tenho o reforço do controle colonial. E aqui eu já tenho uma imagem que mora uma gravura que representa um tonel de vinho português sendo recebido no Porto de Londres. Tá? E eu vou mostrar para vocês o que esse tonel de vinho vai gerar para gente de interessante. O que tem a ver com a história a partir que os holandeses foram retirados do Brasil. Então, o que isso vai gerar? Como eu disse, os holandeses começam a produzir no Caribe e agrava a crise econômica do Império Português. Para superá-la, o governo português tomou medidas destinadas a controlar. Olha só. A administração passou a ser controlada pelo Conselho Ultramarino, criado em 1642, ao qual o governador-geral da colônia estava subordinado. Ao mesmo tempo, as câmaras municipais perderam parte do seu poder. Em 1649, a coroa portuguesa fundou a Companhia Geral do Comércio do Brasil e em 1682 a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão. Essas 2 companhias detinham o monopólio da importação e da exportação de vários produtos. Bem, no início do século XVIII, o reino português estava muito enfraquecido com o objetivo de proteger o seu território. Bem, mas aí vamos entender o que esses acordos vão gerar. E nós vamos entender quando lermos sobre o Tratado de Methuen. Foram assinados pelo governo de Portugal e Inglaterra. Estabelecia taxas alfandegárias mais baixas para os tecidos ingleses importados por Portugal e para os vinhos portugueses vendidos em Inglaterra. Abaixaram o preço. Só que vendia-se muito mais tecidos do que vinho. E isso não estava ficando legal para Portugal. Porque o que eu estou mostrando para vocês ali, um tonel de vinho português,
Não foi lucro. Vamos falar nós, porque para a gente entender melhor, porque nós somos Portugal nesse período. Nós comprávamos muitos tecidos. Só que o que a gente vendia era o vinho. E vinho, gente, não se vende dessa maneira, como um tecido. Né? Até hoje, tudo que você pensa em relação a tecido te dá muito mais lucro do que qualquer outra coisa, a não ser que seja comida. Então, tratados como esse agravaram a crise econômica de Portugal e sua dependência em relação à Inglaterra. Aí o Portugal vai ficando mais dependente da Inglaterra, porque compra os tecidos de lá, mesmo as taxas sendo mais em conta. E o vinho português não tem lá essas coisas. E no Brasil a cana-de-açúcar já não está rendendo muito. Eu já falei agora há pouco o que vai acontecer com o Brasil. Vocês lembram? A busca pelo ouro. Mas somente quando eles veem a possibilidade dos grandes canaviais sendo destruídos, é que eles vão pensar em outra coisa. Mas o Brasil não era só cana-de-açúcar. Tinham outros produtos. Vamos ver na próxima página aí. Vamos lá? O Brasil não era apenas um grande canavial. Bem, milho, mandioca foi um produto. Feijão também, ó. Milho e mandioca. O rei de Portugal chegou a exigir o plantio de mandioca nos engenhos. Além desses produtos, cultivava-se arroz e frutas. Arroz e frutas como banana, laranja, que foram trazidos pelos colonizadores e aclimatados ao Brasil. Tanto que a nossa história de Nova Iguaçu diz que nós tínhamos aqui grandes plantações de laranja, né? Inclusive até o hino de Nova Iguaçu, né, fala sobre os laranjais. Dizem-se que quando chegava em Nova Iguaçu, sentia-se o cheiro dos laranjais, né? Aqui mesmo onde nós moramos, ou a maioria mora, nessa região aqui de Cabuçu, diz que Cabuçu era uma grande fazenda. Mas a parte de cima da Estrada de Madureira, para cima, é que eram os grandes canaviais. Porque a parte de baixo, dizem que era pantanosa, sabe? Não era boa para o plantio. Essa parte de baixo da Estrada de Madureira. Vamos pensar no Dantas, Portugal. Essa parte do Dantas eram os pântanos. E a parte de cima eram os grandes canaviais que tinham por aqui nessa fazenda. Que tudo isso aqui era Fazenda Cabuçu. Mas aí a história do Brasil, de Nova Iguaçu, ela é bem grandinha nisso aí. Mas aí aqui já tá vindo os laranjais. O tabaco, né, para fazer o fumo, né, o cigarro, porque lá nessas fazendas eles faziam rolo, meu avô falava rolo, enrolava o tabaco e fumava. Produção de algodão também. Vocês estão vendo que não era só a cana, mas investia-se muito em um produto só que o Brasil tinha vários produtos. A pecuária foi introduzida no Brasil pelos europeus. Os animais eram usados nos engenhos como meio de transporte. O gado era criado solto, ocupava uma vasta área. Então, outras atividades. As drogas do sertão são as especiarias da região amazônica. Urucum, anil, cacau, pimenta, castanhas do Brasil, cravo e baunilha. O trabalho de completar especiarias era realizado por indígenas
escravizados ou semi-assalariados, que faziam uso dos produtos na floresta. Bom, gente, de conteúdo, nós estamos encerrando este capítulo. Agora nós vamos fazer os nossos exercícios de hoje, que são somente no livro. Páginas 121, 123, 126 e 127. Vamos lá? Vamos lá, página 121, número 6. Como ocorreu a União Ibérica e quais foram as suas consequências para os holandeses do Brasil? Você vai dizer como chegou a existir a União Ibérica, tá? Tá na página 120 do livro. Número 7. Aponte as características sociais, culturais e econômicas do governo de Nassau em Pernambuco. Ó, sociais, culturais e econômicas do governo de Nassau em Pernambuco. Página 123. Número 8. Relacione a crise na economia açucareira ao estopim da insurreição pernambucana. Falei sobre isso tudo. 9. Que fatores contribuíram para a criação do reforço do controle português no Brasil colônia. Criação do reforço do controle português no Brasil colônia. Por que teve que reforçar o controle português na colônia? 10. Explique o Tratado de Methuen e suas consequências para a economia portuguesa. Página 126. Classifique as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas, depois corrija as falsas em seu caderno. Eu vou deixar para ler na hora de conferir as respostas, tá bom? Aí tá aqui, nós temos até a letra F. Número 2. Sobre a mão de obra nos engenhos do Nordeste colonial, responda às questões. Letra A. Por que a mão de obra indígena foi substituída pela africana? Por quê? B. O que significa dizer que os africanos escravizados eram as mãos e os pés dos senhores de engenho, como afirma o padre jesuíta André João Antonil no livro Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas? Número 3. Sobre a colonização holandesa no Nordeste açucareiro, responda. Letra A. Que relação pode ser estabelecida entre a União Ibérica e as invasões holandesas no Nordeste do Brasil? Letra B. Que áreas do Nordeste do Brasil foram ocupadas pelos holandeses? C. Qual foi o principal motivo dos conflitos entre os holandeses e os colonos portugueses na década de 1640? Número 4. Observe a ilustração abaixo e responda. Observando. Aí tá aqui, vamos lá. Tá escrito assim. É a esse preço que você come açúcar na Europa. Gravura de Jean Michel, Biblioteca Nacional da França, em Paris. Observem a imagem. Qual é a situação física do homem que está encostado
na árvore. O que tem de anormal aí? A que grupo social ele e os outros 2 homens pertencem? Ele tá aqui e os outros 2 homens são a mesma classe social? Acho que não, hein? Que relação há entre o consumo de açúcar na Europa e o homem no chão? Qual a relação entre o consumo de açúcar na Europa e o homem no chão? Número 5. Complete as lacunas do texto com os termos do quadro. Nem todos os termos serão utilizados. Pecuária, drogas do sertão, cana-de-açúcar, cacau, algodão, prata, mandioca, ouro, tabaco, sal e pau-brasil. Vamos lá. Muitos produtos além do açúcar foram cultivados na América Portuguesa, seja para o consumo interno, seja para exportação. Caraca. Foi o primeiro produto explorado e exportado. De origem americana, foi fundamental para a alimentação da população da colônia. Tinha como destino a Europa e principalmente a África, onde era trocado por escravos. Iniciada nas propriedades do litoral, espalhou-se gradualmente pelo interior do Nordeste. Na região amazônica, a produção era desenvolvida por indígenas escravizados. Passou a ser produzido para exportação somente com o crescimento da indústria têxtil da Inglaterra. E número 6, que está na página 127, é para assinalar a alternativa incorreta sobre a administração holandesa de Maurício de Nassau. Letra A. Durante o seu governo, a produção e o comércio de açúcar cresceram. B. Em seu governo, os colonos portugueses ocuparam diversos cargos administrativos. C. Sua administração foi caracterizada pela tolerância religiosa e pela concessão de empréstimos aos colonos. D. Após a insurreição pernambucana, Maurício de Nassau retornou a Pernambuco e assumiu a direção política, militar e financeira da capitania. Pronto? Bem, por hoje, só isso, tá? Façam aí atividade com paz e amor no coração. Daqui a pouco eu venho para conferir as respostas com vocês. Bem, vamos conferir as respostas? Vamos lá? Como ocorreu a União Ibérica e quais foram as suas consequências? Após a morte do rei português, a coroa passou por uma crise dinástica da qual se aproveitou Filipe da Espanha para assumir o trono de Portugal, governando ao mesmo tempo os 2 países. No período, Espanha e Holanda eram rivais. Em razão disso, os espanhóis proibiram o comércio dos holandeses com suas colônias na América, que incluía o Brasil. Aponte as características sociais, culturais e econômicas do governo de Nassau em Pernambuco. Nassau investiu na atividade açucareira, promovendo o aumento da produção e do comércio do produto, convidou portugueses para participar de seu governo, praticou a tolerância religiosa, atraindo a comunidade judaica, e promoveu as artes e a ciência, contratando especialistas para estudar o território. O traçado urbano foi modificado no governo de Nassau, que promoveu a construção de mobiliário urbano e de edifícios. Na 123, número
8. Relacione a crise na economia açucareira ao estopim da insurreição pernambucana. No momento em que o açúcar produzido no Nordeste passava por uma crise, o que colocou os colonos em frágil situação econômica, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais passou a cobrar empréstimos feitos para financiar as atividades açucareiras a juros altos, gerando grande insatisfação. Com isso, os colonos organizaram-se contra o domínio holandês, que já não contava mais com a liderança de Maurício de Nassau. Número 9. Que fatores contribuíram para a criação do reforço do controle português no Brasil colônia? Os holandeses, após terem sido expulsos do Nordeste, passaram a produzir açúcar no Caribe, estabelecendo concorrência que afetou diretamente o comércio açucareiro dominado por Portugal. Diante da situação, a coroa reorganizou a administração colonial, implementando o Conselho Ultramarino e as companhias de comércio, a fim de recuperar a lucratividade da economia açucareira no Brasil colônia. Explique o Tratado de Methuen e suas consequências. O Tratado de Methuen, também chamado de Panos e Vinhos, foi assinado por Portugal e Inglaterra a fim de selar parcerias econômicas e políticas. No entanto, o volume de importação de tecidos ingleses por Portugal era muito maior que o de exportação de vinhos, o que implicava sucessivos prejuízos à balança comercial lusitana. Prejuízo, porque vendia-se muito mais, comprava-se muito mais. Nós, portugueses, compravam muito mais do que vendíamos. Esse era o problema. Vamos lá. Classificar as afirmativas em verdadeiras ou falsas e corrigir as falsas. Na produção de açúcar, os senhores de engenho utilizavam inicialmente a mão de obra indígena. Somente mais tarde foi introduzido o trabalho dos africanos escravizados? Corretíssimo. Primeiro momento, escravos indígenas. Então, essa aí é verdadeira. Letra B. A coroa portuguesa estimulou a produção de açúcar em sua colônia da América, porque esse artigo era muito valorizado na Europa? Verdadeiro, corretíssimo. C. Muitos lavradores, por não terem os equipamentos para fabricar açúcar em sua propriedade, moíam a cana em engenhos alheios? Eu falei isso semana passada, ó. Verdadeiro. Muito verdadeiro. Letra D. Letra D. Durante o período colonial, o principal produto de exportação da colônia portuguesa da América foi o pau-brasil? Gente, período colonial não é assim que o Brasil foi descoberto, que o pau-brasil foi assim que o Brasil foi descoberto. Então, o produto aí era a cana-de-açúcar. O produto do período colonial era a cana-de-açúcar. Então, essa é falsa. Letra E. Além de trabalhadores escravizados, os engenhos de açúcar utilizavam trabalhadores livres? Verdadeiro. F. Os africanos escravizados recebiam salário por seu trabalho nos engenhos? Falso, né? Eles eram escravos. Africanos escravizados não tinham salários. Então, aqui, ó, vem as respostas, tá? A, verdadeiro. B, verdadeiro. C, verdadeiro. D, falso. V, é verdadeiro. E F, falso. Então, tá aí as justificativas da D e da F que eu já falei. Vamos para o número 2. Sobre a mão de obra nos engenhos. Por que a mão de obra indígena foi substituída pela africana? Explica-se pela lucratividade do tráfico de escravizados e pela escassez de mão de obra indígena.
causada pela grande mortandade da produção nativa e pela dificuldade de recapturar os indígenas fugidos. O indígena, meu amigo, fugiu. Duvido que alguém recapturaria. Nunca. B. Significa dizer que os africanos eram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Os escravizados faziam todo tipo de tarefa no engenho, desde o trabalho na lavoura até as atividades envolvidas no processo de fabricação do açúcar. Eu mostrei para vocês semana passada. Além dos serviços na casa grande. Os senhores de engenho eram completamente dependentes da mão de obra escravizada. Sobre a colonização holandesa no Nordeste açucareiro, responda. Letra A. Que relação pode ser estabelecida entre a União Ibérica e as invasões holandesas no Nordeste do Brasil? Que relação? O período da União Ibérica coincidiu com as lutas pela independência da Holanda, que fazia parte dos Países Baixos, os quais, na época, pertenciam à Espanha. Livres do controle espanhol, os comerciantes holandeses foram proibidos de comercializar com os domínios da Espanha na América, que naquela fase incluía o Brasil. Para usufruir do lucrativo comércio do açúcar produzido no Brasil, os holandeses invadiram territórios do Nordeste açucareiro. Que áreas do Nordeste do Brasil foram ocupadas pelos holandeses? A primeira invasão holandesa ocorreu em 1624 em Salvador, na Bahia. No ano seguinte foram expulsos. E em 1630 ocuparam Olinda, Recife, em Pernambuco, e expandiram seus domínios para outros pontos do litoral nordestino. Qual o principal motivo dos conflitos entre os holandeses e os colonos? Foi a cobrança de juros cada vez mais altos pelos valores emprestados da companhia holandesa para os colonos portugueses. Eles entraram em embates e em 1654 a rendição holandesa foi assinada. 4 era para observar a ilustração. Qual a situação física do homem? O homem encostado na árvore está ferido. Ele perdeu uma perna e um braço e apresenta um escravizado. Os homens brancos que estão de pé parecem europeus, os seus descendentes na América. Nessa paisagem podemos ver palmeiras. O que isso sugere sobre a localização? Essa árvore é típica de áreas tropicais, como o Nordeste brasileiro. E isso sugere a localização desses personagens, que poderia ser no Brasil ou em outras regiões tropicais da América. O que fortalece a ideia de que o artista tem imaginado uma situação no Brasil ou em alguma colônia europeia no Caribe. É a presença do africano escravizado, mão de obra predominante nas plantações de açúcar no Brasil e dessas ilhas da América Central naquele período. C. Que relação há entre o consumo de açúcar na Europa e o homem no chão? Para que os europeus consumissem açúcar, foi necessária a produção em larga escala, que ocorreu com a exploração da mão de obra escrava em um território de clima e vegetação adequados para a plantação. A forma como o ilustrador representou o escravizado mostra que a ingestão de açúcar pelos europeus ocorria paralelamente ao sofrimento daqueles que o produziam. Era um paralelo. Número 5, eu pedi para completar as lacunas. Vamos lá? Assim ficou. O pau-brasil foi o primeiro produto explorado e exportado. A mandioca, de origem americana, foi fundamental para a alimentação da população da colônia. O tabaco,
tinha como destino a Europa e principalmente a África, onde era trocado por escravos. Por escravos. Por escravos. Iniciada nas propriedades do litoral, a pecuária espalhou-se gradualmente pelo interior do Nordeste. Na região amazônica, a produção de drogas do sertão era desenvolvida por indígenas escravizados. O algodão passou a ser produzido para exportação somente com o crescimento da indústria têxtil na Inglaterra. Então, aí as palavras que completam, tá? Pau-brasil, mandioca, tabaco, pecuária, drogas do sertão e algodão. 6. Eu pedi para assinar a alternativa incorreta sobre a administração holandesa de Maurício de Nassau. E a letra D é a questão incorreta. Após a insurreição pernambucana, Maurício de Nassau retornou a Pernambuco e assumiu a direção política, militar e financeira da capitania. Bom, meus queridos, letra D. Bom, meus queridos, por hoje é só isso, tá? Nos vemos na próxima aula, para a aula de número 3 do terceiro bimestre. Um beijão, tá? Tenha uma semana abençoada.